Hello, boys! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Pod Boys. E antes de começar, eu quero falar primeiro com você que quer patrocinar o nosso programa, quer ter sua marca exposta aqui. Vai ser um prazer receber você aqui e você poder estar aí sendo visto por muitas pessoas que têm interesse no seu produto. Já quero agradecer aos nossos patrocinadores. Tem aí, ó, o Dr. Eli, Armazém do Recreio. Tem muita gente boa aqui patrocinando a gente e eu quero você junto comigo também. Agora, antes de começar, eu vou dar outro recado de novo. Curte aqui embaixo, aperta o sininho para você não perder nenhum dos episódios que rolam por aqui. E hoje, como o nosso programa é voltado para empreendedorismo, eu tenho aqui um super convidado que eu tenho certeza que vai acrescentar muito aí na sua vida. Você que já tem seu curso digital ou que quer gravar o seu curso digital, tem que assistir até o final, porque você tem muito para aprender com esse cara que é um super empreendedor. Além de te inspirar, eu tenho certeza que ele vai ter muita coisa para te ensinar hoje. Então já aproveita e compartilha com alguém que você conhece que também tem um curso ou que quer gravar um curso para poder assistir. Vamos lá? Com vocês hoje, Osvaldo, CEO da Monetize, uma plataforma digital onde o meu curso está hospedado. Então eu também sou cliente dele, sou fã, e ele está aqui hoje para compartilhar com vocês toda a experiência dele, que eu tenho certeza que é enorme, né, Osvaldo? Obrigado, Monique, obrigado pelo convite. Mais que cliente, parceiro, né? É... Esse convite, gravar com vocês hoje, reforça, né, a nossa parceria e espero que ajude a audiência, pessoas que querem empreender, principalmente o seu público, o público feminino, a conhecer o nosso mercado e a dar o primeiro passo, a tomar coragem, né? Tanta gente tem um sonho de empreender, de conquistar ali uma independência financeira, o nosso mercado ele se apresenta como uma ótima possibilidade. Então que esse programa hoje sirva de inspiração, de motivação para essas pessoas. Eu tenho certeza que vai, assim, é a primeira vez que a gente tem aqui, né, alguém que representa, assim, tão bem o digital, então fica aí, compartilha, porque eu tenho certeza que você vai ter muito para aprender. Eu vou aprender, porque eu já tenho um monte de pergunta aqui para te fazer, né? Ótimo. Vamos começar aqui com uma pergunta que parece simples, mas que eu acho que é muito difícil para algumas pessoas até conseguirem definir. O que o CEO de uma empresa faz? Qual é o seu papel dentro da Monetize? CEO, né, o diretor-presidente. E aí, sempre essa pergunta é feita a mim, e eu, como responder isso, né? Eu ficava pensando, e acho que eu cheguei numa resposta que é definitiva, pelo menos por enquanto. O meu trabalho é fazer as coisas funcionarem sem mim. Então, estou aqui agora gravando em viagem, fora da empresa, e tudo tem que funcionar sem a minha presença. Amanhã, quando eu estiver na empresa, que as coisas funcionem melhor. Então, meu papel é esse, é garantir que sem a minha presença tudo funcione bem e com a minha presença que funcione melhor. E aí, só um pouquinho da nossa história, nós temos 3 fundadores e aí hoje esses fundadores eles são conselheiros. Então, eles estão fora do dia a dia operacional. Eles traçam a estratégia. O que vai ser o nosso mercado no futuro, qual é o nosso público, onde vamos investir recursos, mão de obra. E a diretoria executiva, né, que eu lidero, executa essa estratégia. Então hoje, o momento nosso Monetize, quem fundou a empresa, quem construiu a Monetize até aqui, participa do conselho, toma decisões estratégicas e eu ajudo na execução junto com o meu time de diretores, de gerentes, meu time de líderes. Então meu papel é executar essa estratégia traçada pelos nossos fundadores, pelos nossos conselheiros e, ao fazer isso, garantir que, de novo, sem mim, funcione tudo muito bem, comigo que funcione melhor. Você estava lá nesse início com esses fundadores, na criação da Monetize, ou você chegou depois? Sim, é uma história engraçada. Meu padrinho, né, meus padrinhos eram vizinhos de 2 dos fundadores. Nós temos 3 fundadores, Fernanda, Márcio e Neilson. E no carnaval de 2016, eu estava com Fernanda e Márcio. A gente estava numa cidade perto de Belo Horizonte, e a luz acabou. A luz do município inteiro acabou. Nós tínhamos ali 200 litros de chopp, 4 barris, sem luz. Ficamos conversando sobre outras coisas e surgiu a Monetize no assunto. Sério? Não fazia ideia do que era sem Monetize. Luz, hein? Sem luz. A gente estava sentado assim, conversando. O CNPJ, né, ele foi aberto em agosto de 2015. Então, esse mês completamos 7 anos, agora no dia 13 de agosto. Muito nova, né? Pro tamanho que tem. Sim. Muito nova. E no carnaval de 16, então cerca de 7, 8 meses depois, estávamos conversando sobre isso.
E ali foi importante porque, primeira dica, né, para a audiência falando de negócio, o principal no negócio é a definição da estratégia. Então, o meu concorrente, eu posso olhar para ele, posso entender coisas que ele faz bem, procurar o termo, né, em inglês, o benchmark, ok. Porém, eu tenho que ter a minha estratégia. E naquele momento, aquela conversa, ela gerou numa dúvida dos fundadores acerca de devemos ou não trabalhar com produtos físicos e quais são os riscos. E aí, naquele momento, eu dei uma opinião jurídica. Olha, tem problema com a entrega ao consumidor final, mas nada tão complexo. Assim, grandes empresas fazem isso, é possível resolver. É só ter um jurídico que entenda o seu negócio e busque resolver o problema. E não responder ao consumidor, enfim, potencializar o problema. Tem que ser um jurídico que entenda e busque resolver. Ele, naquele momento, foi um dos marcos, não foi só isso, mas a segurança dos acionistas foi maior de tomar uma decisão estratégica de negócio e também trabalhar com produtos físicos. E isso foi fundamental para a Monetize ser o que ela é. A decisão de, ok, é que você trabalha tanto com produtos digitais, que é um diferencial de outras plataformas, com os físicos, né? Justamente, é o nosso grande diferencial. Então, a primeira conversa lá no Carnaval de 16 foi em torno disso. Meses depois me convidaram para entrar. Porque um primeiro consumidor, um senhor no interior de São Paulo, ele comprou um e-book, achou que era livro físico e reclamou. E aí chegou uma cartinha do Procon, né? Tem aqui uma reclamação do consumidor. E aí me ligaram. A gente apertou as mãos ali na época. Era o menor salário da empresa, era o meu. Era um salário mínimo. Em 16, acho que era R$880, algo assim. E aí eu já peguei essa reclamação do Procon, fiz a defesa e virei o advogado da empresa. E aí hoje um problema sempre traz uma solução, né? Sempre que aparecer alguma dificuldade, tem uma solução para aquilo, né? E tem que ter alguém para trazer essa solução, né? Com toda certeza você estava lá, né? Você falou, e você é advogado, né? A sua formação de base? A minha formação ela é jurídica. Aí esse ano, agora em agosto, dia 1º de agosto, eu completei 10 anos de inscrito no AB. Até assustei, eu falei, oi, foi tão rápido. E hoje é a base, como você citou, mas eu não tenho uma atuação direta, né? Então eu não sou, a gente fala, um operador do direito, né? Eu não sou um advogado. O meu sonho era carreira acadêmica, mestrado, doutorado, ser professor acadêmico, ser magistrado. Isso tudo mudou por causa da Monetize e por entender como que empreender muda a vida das pessoas, né? É isso que pode, inclusive, mudar o nosso país. Quando a gente pensa em 30 milhões de pessoas com dificuldade, passando fome, é fundamental produzir riqueza. Então, quando a gente produz riqueza e distribui, é aí que a gente sai desse ciclo. Então, isso mudou completamente a minha perspectiva, a visão de futuro. Então, a ideia que era uma carreira pública, de concurso, de academia, mudou para uma carreira de quero me tornar um executivo, quero ajudar empreendedores, quero também empreender, porque acredito que é isso que vai mudar a vida das pessoas e, consequentemente, a realidade do nosso país. Então, não é uma coisa que você trazia já da infância, essa vontade de empreender, de ter um negócio, né? Aconteceu, né? No meio do caminho, né? Ótima pergunta. Porque olhando em retrospectiva, é uma história que eu sempre conto. Todos nós brasileiros, nós somos empreendedores na essência. Eu cresci em Belo Horizonte, nasci em BH, cresci na Zona Leste, para quem gosta de futebol, perto do Estádio de Independência. Eu sou atleticano, aí virou famoso, caiu no horto, tá morto. Eu cresci ali naquela região. E era uma região que nos anos 70 e 80, quando chovia, sempre tinha enchente. Eu nasci em 89. E aí, lembro que ali 4, 5 anos, 2 grandes enchentes. Aí na primeira, ok, levou algumas coisas, mas no dia seguinte você vai lá, limpa e vida que segue. A segunda já foi mais complicada, porque na segunda eu quase morri afogado. E aí, literalmente, eu ia morrer afogado bebendo água, para usar o eufemismo, né, de fezes, para não falar outra palavra com B, né, eu ia morrer afogado bebendo água de fezes. E aí um vizinho pulou e conseguiu me resgatar. Pulou, me tirou e tal, Reginaldo, o nome dele até hoje, eu vou na casa da minha avó, eu passo lá, e Reginaldo, como é que você tá? Tá vida, bom? Né? E por que eu tô contando essa história? Quando isso aconteceu, e vem aquelas lojas de varejo, minha mãe com a minha irmã fizeram um crediário e compraram uma geladeira, que veio com uma bolsa térmica. E qual foi a saída para mudar aquela realidade? Empreender. Vender sanduíche natural no trabalho da minha irmã, que era o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí, a minha mãe sabia que o público dela era um público de concursados, então não iriam comer
qualquer sanduíche, um sanduíche ruim. Então ela comprava produtos de qualidade, tinha um cuidado com o alface, com a cenoura que ela ia usar, de desfiar o frango, e cobrava um pouco mais caro, porque ela tinha qualidade. Então o embalo daquele sanduíche, e nisso ela começa a mudar a realidade. Por quê? Aquela renda extra foi a renda que pagou o aluguel da casa do lado. A gente estava aqui, a gente foi para 2 casas do lado, mas era um sobradinho. Então tinham dois lances de escada que, se chovesse, ela que trabalhava fora e deixava o filho em casa sozinho, não ia ter a preocupação de voltar e o filho tá morto. Por quê? Porque tinham 2 lances de escada que, se chovesse, cara, vai ter que chover muito para subir água 4, 5 metros de altura. O que ela fez naquele momento? Ela empreendeu. Então ela tinha claramente quem era o cliente dela, ela sabia que a qualidade do produto, o diferencial do produto é o que faria vender. Isso pagou a mudança, pagou os móveis novos. Tinha um objetivo claramente definido, né? Que era sair dali. Proteger a vida do filho, sair dali. O motivo, né? Que faz... Porque todo empreendedor tem que ter esse motivo, né? Algo propósito. Exatamente, que realmente faça. Vai lá e faz isso, coloca a tua ideia em prática, que você vai sair daí, você vai mudar essa realidade, não a sua, mas a dos outros, né? Também. E na Monetize, quando eu olhei para essa história em retrospectiva, eu entendi que essa sementinha do empreendedorismo estava comigo. Começou lá atrás, né? Começou lá atrás. E aí, naquele ambiente que a irmã trabalhava, surgiu o sonho de ser advogado, juiz, porque eu convivi com aquelas pessoas. Sim. E é um ambiente de poder, de cordialidade, né? É incrível. Você tá ali, as pessoas, com licença, por favor, por obséquio, todo mundo bem vestido. Eu quero isso aí pra minha vida. Eu quero isso aí. Despertou o desejo de você de mudar a realidade, né? E aí, eu enxergava ali a mudança de realidade. Né? E pela educação, pelo estudo. Para chegar aqui, eu tenho que estudar. E aí foi uma coisa que ela sempre falou, o poder da educação e do conhecimento. E no nosso mercado, qual que é a grande possibilidade, a grande facilidade? Você é dono do seu negócio e você é um negócio. Então, quanto mais você estuda sobre tráfego, quanto mais você estuda sobre copy, sobre segmento de clientes, o poder está na sua mão. Sobre Depende pessoas, da educação. Né? Pessoas, todo negócio. Eu falo que o negócio, falo assim, citando outros autores, né? É um tripé. Primeiro, pessoas. O negócio é feito de pessoas. A tecnologia, ela é a ferramenta, ela é instrumento. E em terceiro, a visão de negócio. Eu tenho que ter uma visão de negócio, proposta de valor, segmento de clientes onde eu ganho dinheiro. Vejo pessoas com ótimas ideias. Eu queria fazer isso porque é meu sonho. Tudo bem. Onde você ganha dinheiro fazendo isso? Se você não identificar onde você ganha dinheiro fazendo isso, você não tem um negócio. E aí, quando você liga esses 3 pontos, você tem um negócio. Você conseguiu estruturar algo, você pode empreender. Você falou algo aí que é muito importante para o empreendedor, para todo ser humano, né? O ambiente. Né? A Monetize surgiu dentro de um ambiente com pessoas com mentes conectadas. Tinha ali uma mente mestra sendo formada, né? Apagou-se as luzes, mas as mentes estavam ali conectadas. Pelo pouco que eu conheço, eu sei que a Monetize é uma empresa milionária no seguinte quesito. Para você montar uma plataforma desse tamanho, você tem que ter um investimento muito grande, porque é uma ferramenta cara, né? Para você manter um sistema onde você tem tudo interligado, você tem que ter aí um pessoal de TI, alguém que faça uma plataforma grande, né? Naquele momento, você tinha dinheiro para bancar isso, para criar uma empresa? Você tinha ideia, mas você tinha o dinheiro para criar uma empresa dessa sozinho? Bom, nós temos 3 fundadores, né, que é o Márcio, o Fernando e o Neilson. Eu entro na história depois. Então, faço parte do time executivo. Tenho 6 anos de... A empresa tem 7, eu tenho 6 anos de empresa. Então, eu tô lá desde o início. Mas eles é que foram ali o pilar. Né, eles foram a base. E quando a gente pensa no desenvolvimento de tecnologia feito pelo Márcio, ele demorou ali por volta de 4 anos para chegar ali no modelo mais próximo do que a gente conhece hoje, sozinho. E aí, do outro lado, tinha a Fernanda, enquanto acionista também, que era o relacionamento com os clientes, que era o relacionamento com o time, ela ajudou a construir o time. Então, houve ali uma divisão de tarefas muito clara sobre qual o papel de cada um. O que é o forte, que você trouxe bem, a questão do propósito. Quero ter uma empresa para mudar a minha realidade, para transformar a minha vida, mas também a das pessoas. E isso facilitou muito. Isso facilitou não, é isso que deu energia para eles continuarem nesse processo. O ponto interessante, a gente nunca recebeu dinheiro de terceiro.
A gente trabalha com capital próprio há 7 anos. A gente nunca teve uma rodada de investimento. Por quê? Quando eu falei da tecnologia, quando eu falei dos 3 pilares, né? Então tinha um sócio, que era a Fernanda, olhando para pessoas, olhando para relacionamento com clientes, e isso é fundamental, relacionamento com os clientes. Tinha o Márcio na tecnologia, depois o Neison também vem para ajudar na questão do relacionamento, da visão de negócio, que é o terceiro ponto. Mas na visão de negócio, quem ajuda o empreendedor a construir a visão de negócio é o próprio cliente. Isso é fundamental. E aí o que ajudou a gente a não precisar de dinheiro de terceiro naquele momento foi ouvir o nosso cliente, fazer opções que atenderam ao desejo desse cliente, e isso facilitou o crescimento. Tem uma frase do Henry Ford que... Adoro. Se eu perguntasse para meus clientes o que eles queriam, eles falariam cavalos mais fortes. Nunca falariam em carros. E aí, se o Ford ouve o que os clientes querem, ele talvez desenvolveria anabolizante para cavalo. Para tornar o cavalo mais forte, porque o cliente dele quer cavalo mais forte. É muito tênue essa linha entre ouvir o cliente e desenvolver aquilo que vai transformar a vida dele, vai ajudá-lo, mas não necessariamente é o que ele espera. Você não espera cavalo mais forte, você espera locomover com mais velocidade, com mais segurança. Na verdade, o que eles queriam era velocidade, mas não sabia explicar, né? Não sabia explicar. Então, o empreendedor, ele tem que ter essa sensibilidade. E o que ajudou muito a Monetize foi isso. De ouvir esse mercado, a princípio eu pensei em algo que era só digital, mas agora vem a demanda do físico. A princípio, a gente falava muito só dos afiliados. Hoje a gente já tem uma visão, e estamos levando isso para o mercado, de impulsionadores. Qual que é a nossa proposta de valor para vocês? Você gravou o seu curso, você montou o seu conteúdo, eu tenho que impulsionar as suas vendas. Eu faço isso com afiliados, com influencers, com um gerente de afiliados ajudando ele a organizar o trabalho, com um gestor de tráfego, com vários personagens. E o seu produto, ele precisou de alguém que cuidou do áudio, alguém que editou, alguém que gravou. São vários personagens que tiveram ali uma influência para aquele resultado final. Quando a gente pensa na venda, a gente pensa só, ok, alguém fez, alguém comprou. Não. Entre alguém fez, alguém comprou, existe uma cadeia de valor muito grande. Então, eu, Monetize, eu consigo colocar todo mundo que está nessa cadeia dentro da plataforma. Então, esse que é o nosso papel hoje, impulsionar vendas. Como que nós fazemos isso? Conectando esses pontos. Então, pode ser um influencer que vai ajudar a vender o seu produto, pode ser um gestor de tráfego que vai te auxiliar. Não sei nada de tráfego pago. Ok, vem cá, um gestor de tráfego para te ajudar. Eu tenho uma ideia de pegar o meu conhecimento e transformar num curso, mas eu não tenho ninguém que grave, que edite. Ok, vou te apresentar uma agência que pode te auxiliar. Então, hoje é a nossa visão. Um facilitador também, né? Ser um facilitador. Então, naquele momento, ouvir os clientes foi fundamental. Nesse momento, isso continua sendo fundamental, mas eu tenho que imprimir a minha visão de negócio, a minha visão do que é o mercado. Então, é isso que o empreendedor tem que começar a pensar. Não, se você só ouvir os clientes, mas não tiver a sua visão de negócio, você talvez vai cometer esse erro. Ele está pedindo cavalos mais fortes, você falou, para cavalos mais fortes tem que fazer anabolizante para cavalo. Exatamente. Não é isso que ele quer. Ele quer um veículo automotor. Engraçado, quando você estava contando a história, eu estava pensando em Ford mesmo. Eu falei assim, cara, é o mesmo sistema, assim, cada um na sua competência. Ele em si não sabia tudo, né? E ele foi até questionado, né, em relação a isso. Ter autoridade para fazer o carro, né? Ter ali a competência. Ele falou, não preciso, porque quando eu preciso de alguém que sabe do parafuso, tem alguém que entende do parafuso. Quando eu preciso de alguém que entenda do pneu, tem alguém. Então, é como nas grandes empresas, né? E Napoleão Hill fala muito sobre isso, que é a mente mestra, né? Quando você conecta ali inteligências para criar uma inteligência superior, criar algo maior, né? Isso é importantíssimo. E eu volto lá no que eu falei com você no início, né? Sobre o poder desse ambiente. Você estava no lugar certo, com as pessoas certas, conectou, né, as inteligências, surgiu uma grande ideia e hoje você faz aí parte, né, dessa empresa que eu tenho certeza que não está nem perto de onde ela vai chegar ainda, né? Eu tenho certeza que vocês têm uma visão de futuro ampla aí, né? Sim, a gente enxerga esse mercado. O que esse mercado pode vender? Qualquer coisa. Hoje há uma visão limitada, porque hoje vende-se alguns produtos, ok. Mas a gente pode conectar com várias outras grandes marcas
e esses impulsionadores serem a força de venda dessas marcas. É perfeito, né? Eu posso conectar com... Porque quando a gente pensa em venda online, são dois os caminhos. A pandemia deixou isso muito claro. A padaria da esquina, o restaurante da esquina, quando ele fecha durante a pandemia, ele vai para o aplicativo de delivery. Vai para o aplicativo que a gente conhece, vai para o principal. Aquele mesmo vermelho e branco. Pum, tá lá. A loja física que vendia copo, ela vai para o marketplace. E no marketplace você é mais um. Sim. No marketplace eu vendo o produto A. Outras 30 empresas vendem o produto A. Quando todo mundo está listado, o consumidor ele vai olhar para quê? Preço e frete. É isso que ele vai querer. Então eu vou forçar essas empresas a atuar numa estratégia de liderança por custo. Eu tenho que ter o custo mais baixo, o meu produto ser o mais barato, e o frete mais em conta, porque é isso que vai vender. E aí, nós, Monetize, somos uma alternativa ao marketplace e ao e-commerce. Por quê? Você consegue transformar o seu conhecimento em produto, em conteúdo e vendê-lo. E vendê-lo com valor agregado. A minha autoridade, a minha experiência, o meu posicionamento permite que eu, Monique, venda o meu curso mais caro. Sim. E não entre numa briga por preço. Então, tem o meu curso aqui, tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Ah, vou filtrar pelo mais barato. Mais barato é o do fulano ali. Vou comprar o dele. Não. No marketplace é isso. No nosso mercado, o que a gente defende é... Aqui você tem uma alternativa a esse modo de vender online. E você consegue agregar valor ao seu produto e vender mais caro. Não é mais caro por ser mais caro, é porque tem uma qualidade. Valor agregado, tem né, valor, nele. isso. Exatamente. E depende de como também o especialista, né, ele quer se posicionar, né? Sim. Tem gente que ainda quer se posicionar pelo preço ou apenas pela performance, né? Eu acredito muito que o melhor posicionamento é pela inspiração. A pessoa se inspira, ela se identifica com você, ela gera uma conexão, ela acredita em você em primeiro lugar. E aí ela se torna seu cliente, né? Porque primeiro ela confia em você, depois ela confia no seu produto, né? As estratégias, não existe uma estratégia certa ou errada, existe a estratégia. Então, se a minha estratégia é vender o produto por um preço mais em conta, não tem problema. Mas eu tenho que ter a clareza disso. Para quê? Para eu não cometer erros. Um exemplo. Hoje a gente está aqui no Rio, está um pouco frio. Se eu for para a praia vender biquíni, eu posso ter o biquíni da maior qualidade do mundo, eu não vou conseguir vender. Hoje não é o dia. Não faz sentido. Não faz sentido. Agora, da mesma forma que se amanhã estiver fazendo calor e eu tiver o melhor casaco do mundo, eu não vou conseguir vender. Mas uma sopinha tu vende hoje aqui, né? Sim, e aí eu preciso entender isso. A minha estratégia, ela... Qual que é o jogo da estratégia? Para dar um exemplo bem simples. Se a minha estratégia, numa loja, uma loja de vestuário, por exemplo, é um público que tem um poder aquisitivo maior... Sendo bem claro, bem direto, eu não posso limpar o chão da loja com um detergente, um desinfetante barato. Barato. Porque aquele público não vai gostar daquele cheiro. Não vai. Que cheiro é esse? Se a minha estratégia atingir esse público, eu tenho que pensar na essência. E aí é o jogo da estratégia. Eu tenho que pensar na essência que eu vou usar para limpar o chão. Na essência que eu vou usar dentro do banheiro. As cores. As cores. Isso é estratégia. Então a gente fala de estratégia de um modo muito genérico, mas a estratégia é simples, ela é palpável. Se você quero atingir um público A. Ok, aí um público A que vai tomar um café na minha loja. Se o café for ruim, não tem sentido. Você tem que investir comprando um café bom. Tem que investir comprando uma essência que aquele público vai reconhecer como boa. Uma xícara maravilhosa, diferenciada, instagramável, a pessoa tirar foto. Não pode Agora, se o meu público não é esse, para que eu vou gastar dinheiro com isso? Exatamente. Tem sentido. Então esse é que é o jogo da estratégia. Não é que uma é boa ou ruim. É o que faz ou não sentido para o meu negócio. E isso é fundamental da gente entender. Do preço também, a questão é que quando alguém cobra mais barato, você sabe que perde esse cliente. Porque quando você se posiciona pelo preço, ele vem atrás de você pelo preço, né? Então, se o outro está ali levantando uma bandeira que é mais barato, provavelmente você vai perder esse cliente também, porque ele vai. Ou alguma coisa vai faltar. Um exemplo, barato, né? Uma loja de imóveis que vai falar o seguinte para você: eu vendo essa mesa mais barato. Só que você tem que vir aqui buscar e eu não mando ninguém para montar. A montagem é por sua conta. Ela consegue economizar, reduzir custo, porque ela corta o serviço. Não, essa mesa comigo é mais cara, mas eu mando alguém instalar. E quando eu mando alguém instalar para você é valor, por quê? Se acontecer qualquer coisa, você não perde a garantia.
Agora, eu compro mais barato, eu mando você mesmo instalar, e se você instalar errado, eu tiro sua garantia. Por isso que é mais barato. Isso é estratégia. A gente, enquanto consumidores, a gente tem que entender a estratégia por isso. Porque impacta na gente. Uma escolha por preço, talvez impacte nisso. Opa, mas peraí, eu vou ter que buscar, eu vou ter que montar. Se eu montar errado, eu vou perder a garantia. Eu nunca fiz isso, eu não tenho experiência, então a chance de perder a garantia é grande. O barato vai sair caro. Até para você anunciar, porque o público é diferente. Sim, totalmente Ele diferente. tem uma mentalidade diferente, né? A cabeça pensa de forma diferente. Sim. O que vai pagar para montar tá pensando, minha hora de trabalho custa mais do que montar a mesa. Então é melhor que alguém... Então ele se preocupa com isso. Já o outro às vezes nem pensa nisso, ou não tem uma hora de trabalho mais cara do que aquilo ali, para ele vale a pena. Então até nisso é importante você ser estratégico para fazer um anúncio para o público certo, porque às vezes você está anunciando um produto que é muito barato para um público que não quer o preço mais em conta. Ele quer valor agregado, né? E às vezes está anunciando um produto com preço mais alto para alguém que nem vê valor naquilo ali, né? Que não faz diferença para a pessoa. E o juízo que a gente faz é em relação ao produto. Exatamente. Nossa, esse produto não presta, por isso que eu não consegui vender. Não, a estratégia de venda que está errada, não é o produto. Diferente. Não é o produto. Exatamente. Porque tem gente querendo comprar qualquer coisa. Os americanos... eu gosto de citá-los porque nesse ponto eles são ótimos. Eles vendem qualquer coisa. Qualquer coisa. Fezes do não sei de que lá, não sei da onde. Ele tá vendendo aquilo. Você fala, oi, eu consigo vender isso. A gente pensa, que loucura, mas tá alguém querendo comprar? Tem. A questão é, transforma isso em produto. E a nossa cultura, muitas vezes, ela enxerga isso com maus olhos, né? De vender o nosso conhecimento, de se posicionar, nossa, tá ficando mercenário. Fala, não. Cara, mas venda é um serviço de utilidade. Sim. Você está resolvendo, você está trazendo solução para outras pessoas. Eu ouvi uma vez o Bruno Perini no podcast dele falando, eu achei assim sensacional. Uma pessoa mandando uma caixinha de pergunta criticando, eu queria que os milionários deixassem de existir. Alguma coisa desse tipo, assim. Eu não lembro exatamente, assim... as palavras, mas era alguma coisa anti-riqueza, anti-milionário. E aí ele deu uma resposta que eu achei assim brilhante. Ele, cara, olha, para você estar falando comigo agora, provavelmente você está usando um telefone. A pessoa que criou esse telefone provavelmente é uma pessoa milionária. Então, assim, vamos falar assim, tem pessoas que, sim, enriquecem de forma ilícita, não é dessas que a gente está falando. Mas existem muitas pessoas milionárias que estão trazendo soluções para coisas que você está usando hoje. Sim. Então, se essas pessoas deixassem de existir, você não poderia estar usando um telefone, não poderia usar um Uber, não poderia usar uma Monetize, não poderia usar, sabe, qualquer outro tipo de solução, né, em que a pessoa trouxe para a sociedade, para a nossa evolução, e que ela ficou milionária. Então, que existam muitas pessoas milionárias trazendo soluções pra gente, né? Esse deve ser o pensamento, né? E um ponto até jurídico, a nossa Constituição, óbvio, qualquer lei merece críticas, qualquer lei, qualquer coisa deve ser criticada, mas com fundamento. Não adianta também falar, isso é uma crítica sem fundamento, não adianta, isso não resolve. O que ela diz? Ela é bem clara quando ela fala: é o objetivo da República erradicar, e aí é o verbo que ela usa, erradicar a pobreza. Ou seja, a gente não pode viver num país com pobreza, com pessoas, com crianças principalmente na rua, passando fome sem ter o que comer. Isso é inaceitável. Ela fala erradicar. Em seguida, no mesmo inciso lá do artigo 4º, ela fala reduzir as desigualdades. Se ela fala em reduzir, ela pressupõe que desigualdades sempre irão existir. Isso é do jogo. Então ela é clara quando ela fala: o que não pode haver é pobreza. O que não pode ter é 10 pessoas com Ferrari e crianças passando fome. Agora, se eu tenho 1000 pessoas com Ferrari, 1 pessoa com Ferrari, 5 não importa. Desde que eu não tenha ninguém passando fome. Esse que é o jogo. Então a questão como a gente olha a riqueza, pelo menos para mim hoje, ela é errada. Você trouxe muito bem. Inovação disruptiva, a gente sempre quer inovação disruptiva. Exemplo, você falou o celular, o iPod, que foi uma grande inovação disruptiva, o micro-ondas. Nossa, tudo isso é disruptivo. Tudo isso precisa de dinheiro, e muito dinheiro. Quando a gente fala de algo que vai romper com uma lógica, precisa de investimento alto. E aí entra o governo, e aí a necessidade de pagar imposto para um governo que reverte isso em educação, em inovação. Quando a gente não tem isso, quando a gente não tem esses investimentos do governo e de terceiros, a gente não vai ter tecnologia, a gente não vai ter essas facilidades que a gente tem hoje. Então todo mundo quer
Exemplo, acabar com o uso de combustível fóssil. Então, cara, vamos parar de usar etanol, vamos parar de usar gasolina, vamos usar agora carro elétrico. Ok, eu preciso de pesquisa. Uma bateria que dure mais, carro que tenha uma autonomia maior. Para pesquisar tem que ter investimento. Então é necessário sim produzir riqueza, senão, e aí? O que resolve esse jogo Pessoas então? que acreditem nisso, que comprem a ideia, né? Porque primeiro você tem que acreditar para você comprar essa ideia, para você investir também nessa ideia. E assim, olhando para sua empresa, eu vejo ela dentro de um ponto assim que eu julgo sensacional, porque ajuda outras pessoas que não têm. Ela é um canal que ajuda a pessoa que está dentro de casa, por exemplo, uma mãe que não pode sair, né, para trabalhar fora, a fazer uma renda. Então, assim, isso trouxe muita possibilidade, isso não existia. Vamos colocar aí há 15 anos atrás. Não existia essa possibilidade de fazer o que a gente faz hoje, pegar um telefone, gravar, subir numa plataforma, colocar lá para vender, né? As pessoas ensinam até a trocar a lâmpada, porque talvez você que está em casa deve estar pensando assim, mas eu vou ensinar o quê? Eu não sei nada. Todo mundo tem algo para ensinar, né? Todo mundo sempre tem algo que você pode. E se não, você acha que não tem nada, é só estudar. Sim, ou você tem um assunto que você se conecta a ele, Sim. um produto que você se conecta e consegue vender. Então, emagrecimento. Adoro ir para academia, gosto de treinar, vou falar sobre isso, vou promover, né, vou me afiliar a produtos com essa pegada, seja físico, seja digital. Não, eu gosto de cozinhar, adoro cozinhar, vou falar sobre isso. A gente tem um grande caso de sucesso, uma jovem que ficou desempregada, ela fez um e-book ensinando a fazer brigadeiros gourmet. Só que não era sobre fazer brigadeiros, era sobre conquistar a independência financeira, porque ela fica desempregada, ela começa a vender brigadeiros na região que ela trabalhava, lá em São Paulo, e com isso, ela ganha a independência financeira dela, vendendo brigadeiros. Mas ela ganhou pouco. Cara, é aí que a gente tem também que mudar a mentalidade. Se ela ganhou o suficiente para pagar um aluguel, ter um teto para ela morar, luz, água, viver com dignidade. Né? Pro que ela queria, né? Não, e ela ganhou muito mais. Então, naquele momento, o brigadeiro que ela vendia ajudou a essas questões básicas ali do dia a dia. Uhum. Em seguida, ela monta esse e-book, ensina, fomenta, inspira mulheres a empreender. Então, ela ensina a montar o brigadeiro gourmet e assim como ela sair vendendo. E ela bate 7 dígitos vendendo o brigadeiro gourmet. Mas o que ela vendia no final? Ela não faria isso fazendo o brigadeiro e vendendo. Demoraria bastante. Nossa, demoraria bastante. Ela teria que ter uma equipe, uma cozinha enorme, uma dinâmica monstruosa, e ela não conseguiria alcançar tantas pessoas, porque ela entregou doce e prazer para as pessoas, né? E teve sustento dela. Em outro ângulo, pelo digital, ela conseguiu ajudar outras mulheres a sair da mesma situação que ela estava. Isso é gigante. Eu vejo que isso é enorme, assim. É a escala. Do que você deixa, né? Tá muito dentro da tua missão, do teu propósito, né? Lugares, você com digital, você tem possibilidade de alcançar um público onde você não alcançaria no presencial, só aqui, né? Então... isso eu acho assim, eu sou apaixonada, né? Tem muita gente que tem medo, né? Fala assim, isso é coisa, sei lá, isso é fraude, esse negócio digital é tudo mentira, porque realmente tem muita propaganda enganosa, né? Sim. Tem muita gente prometendo aí você ficar milionário, trabalhar 3 horas por dia, né? Não existe isso de você trabalhar 3 horas por dia. Você quer fazer um trabalho, principalmente quem tá começando, né? Você tem que estudar, você tem que investir tempo em você tem que gravar, você tem que produzir conteúdo quando você tá sozinho, então... Você trabalha mais. Muito. Né? Muito. A questão é o resultado desse trabalho. O resultado. Né? E o quanto você pode escalar nele, porque não tem teto, assim, ele não termina, né? Você não, é uma coisa que, quando você tem uma agenda, vamos falar aqui dos profissionais esteticista, né? Quem atende, dentista, físio. Você bate uma agenda, fecha um horário, já era, você não ganha mais do que aquilo. Sim. Você faz um curso, pronto, você não tem. Enfim, você vende de forma limitada. Então, é uma possibilidade de você aumentar muito sua renda e levar o seu conhecimento para outras pessoas. E você falou aí num ponto muito importante, que é importante para quem está ouvindo, que tem gente que fala, realmente eu não sei fazer, eu não quero estar de frente para a câmera, eu não quero gravar. Existe a forma de você ser produtor, né? Tem outras áreas que você pode trabalhar, Sim. né? Você pode ser produtor, você pode ser um afiliado que vai vender um produto, como ele falou, né? Que você se identifica. Você não precisa ser um especialista.
Você precisa ser a pessoa que vai divulgar, que vai vender, que vai fazer o trabalho ali de levar esse curso adiante. Tem muita gente que tem sucesso assim também, né? Tem, e que nem aparece. Nem aparece, né? São pessoas que estão ali no bastidor, não tem esse perfil, igual você trouxe bem, de gravar, de se expor, mas que também tem bons resultados. E aí, para quem quer empreender, é fundamental essa compreensão, né? Quem sou eu? O autoconhecimento, qual que é meu perfil, onde que eu sou bom. E aí, bem rápido, tentando elencar ali uns pontos que você trouxe. O primeiro, a mente mestra, né, de não querer ser a pessoa que resolve tudo. Muitas vezes quem empreende quer resolver tudo. Eu quero cuidar do financeiro da minha empresa, eu quero cuidar da parte de TI, eu quero cuidar disso. Não, você não é bom em tudo. Só que a gente tem uma cultura onde nós não podemos ser vulneráveis. E eu estou vendo aqui vários livros. Fica aí uma dica, para quem ainda não conhece, ou para quem já conhece assistir de novo, a Brené Brown, no Netflix, que fala justamente sobre isso. Aceitarmos que somos vulneráveis. E tudo bem, eu não preciso saber tudo. Tá tudo bem. E aí eu não preciso, dentro da empresa, ser o líder que é o herói. Que é aquele líder que resolve tudo, cuida de todo mundo. Não. Porque se tem um herói, pela lógica, tem que ter um vilão. Se eu me posiciono como herói, quem dentro do meu time, da minha tripulação, é o vilão que deve ser combatido? Não tem vilão. O jogo não é esse. Então o primeiro ponto aqui é: vamos aceitar que somos vulneráveis. Sim. E vamos ser bons naquilo que somos bons. E não querer abraçar tudo e resolver tudo. Segundo ponto, a escala. O que a gente faz hoje é a velha e boa revistinha. Que você ia lá, batia de porta em porta, a Barça de tempos atrás. É aquilo, é a mesma coisa. Você vai lá, o que você quer? Esse mês eu quero tal produto, quero aquele. Aí você vai, fecha o pedido, anota tudo, manda para alguém, alguém manda para você, você pega a caixa, sai distribuindo. Isso não tem escala. Para você escalar isso é muito difícil. No online, no digital, você tem escala. Você consegue atingir milhares, milhões de pessoas. E muitas vezes a entrega logística não está com você. Você simplesmente efetiva a venda, essa venda passa por mim, monetize, e eu vou ativando os participantes. Você que é o dono do conteúdo, seja físico ou digital, do produto, bateu uma venda, comissão. Você que é afiliado, comissão. Você que é o agente de afiliados desse produto, comissão. Você que é o fornecedor, comissão. Agora que vendeu, prepara, tem que enviar o produto. Enviou, manda para mim código de rastreio. O consumidor, está aqui o código de rastreio. Então você consegue vender em escala. Essa é a grande magia. Imagina ter que fazer isso 1 a 1. Não dá, não tem como, é possível. Não tem como, exatamente. E aí a tecnologia vem como ferramenta. A tecnologia vem para facilitar aquele processo que antes era feito de porta em porta, depois era feito com a revistinha, e hoje você tem ele no seu celular. Você consegue ele acompanhar o resultado, o que vendeu, o que não vendeu, mandar um link de pagamento. Olha, você esqueceu de pagar o boleto ontem, toma aqui o link para você pagar agora. A tecnologia serve como ferramenta para facilitar esse processo. Com toda certeza. Eu já ouvi algumas pessoas, alguns especialistas falando: nossa, mas é muito caro deixar 10%, não vai fazendo. Eu falei: olha, caro é você não ter um bom serviço. Porque quando você tem uma empresa no físico, você começa a entender. Eu tive por 20 anos empresa, né, negócio físico. Então você vê os gastos todos, né? Você sabe o que você gasta, a mão de obra que você tem que pagar para fazer determinadas coisas, e você vê que o custo sai muito mais alto para, às vezes, não entregar nem algo tão eficiente assim, né? Então, quando você fala de 10%, de 15% e tal, é mínimo dentro da facilidade que você está tendo nessa gestão, nesse direcionamento, e teu curso está ali, né? Óbvio que você tem outros custos, mas que no final, se você for comparar com um negócio físico, ainda é muito melhor o digital. A questão da taxa no nosso mercado é sempre um tema delicado, porque sempre fica na cabeça de alguns empreendedores que estão deixando o dinheiro na mesa. E aí, porque eu não estou tendo resultado, mas muitos deles não fizeram uma composição de preço adequada. Também. Então, quantos casos que a gente conhece de pessoas que falaram assim, eu vendi 7 dígitos, tinha que pagar imposto? Eu não sabia. Mas sabe por quê? Tem muita gente no digital que nunca teve uma barraca de cocada.
Sim, e ainda desvaloriza quem tem. Exatamente, não e sabe. ainda desvaloriza quem tem, mas quem tem sabe. Lembra o preço da minha do mãe? coco, do leite de coco. Minha mãe no exemplo, o preço do pão de forma, da cenoura, do alface, exatamente. do frango, o tempo que ela gastou de madrugada do gás para desfiar o frango, composição de preço. Exatamente. Mas não, eu sou empreendedor porque eu vendo 7 dígitos, porque eu faturo 7 dígitos. Muita gente no mercado assim. Né? Pesquise, estude, composição de preço, coloca a taxa na composição do preço. Por quê? Faz parte do preço do seu produto. Mas eu acho até que por essa grande onda, né, que o digital trouxe também, né, do fique rico rápido, né, ensine qualquer... Tem gente que realmente aproveitou, né, a onda, né, mérito próprio, mas que, tipo assim, nem entrega tanta coisa. Você vê que, às vezes, fala coisas sem ter vivido essas coisas. Então, quando faz esse tipo de comentário, eu logo vejo, nunca teve um negócio para poder estar falando, porque quem tem negócio sabe, né, o preço de cada coisa, o custo que aquilo ali gera, quanto tempo você leva, né, quanto tempo você leva quando você abre um negócio para ter o seu retorno, para você ter lucro. Não é uma coisa, você não abre um negócio e tem lucro no primeiro mês, né, então assim, é muito fácil falar quando você não vive. E quando você tem lucro no terceiro, não quer dizer que você vai ter no quarto. Exatamente. E aí você guarda o caixa para se no quarto as coisas apertarem, você usar. Você não sai gastando dinheiro para demonstrar em rede social que agora você tem um carro importado, fez uma viagem. São coisas que acontecem. Assim. Muito, né? Porque bate lá, faz uma venda alta, você não sabe se seu produto vai continuar vendendo mesmo aquela quantidade, né? Sim. Então, aí você gasta tudo, vai ficar sem. Eu já vi várias histórias assim, de pessoas que tiveram uma venda ótima e depois não conseguiram mais superar a venda e entram em situações difíceis de perder mesmo. Mas dinheiro, de uns anos para cá, a gente observa que há um movimento de profissionalizar esse mercado. Sim. A gente vê cada vez mais empreendedores se tornando empresas. Então, era um empresário individual ali, sem equipe, um MEI, que hoje tem uma empresa, contrata pessoas, tem uma estrutura de negócio. Deixou de ser ali um vendedor de um produto A, B, C. Realmente ele está construindo o negócio. Então, a gente percebe, sim, esse movimento de profissionalização no nosso mercado. Isso é fundamental, porque é isso que vai garantir a perenidade. Né? Não há perenidade nesse mercado se todos forem vendedores de produto. Então, hoje eu vendo isso, amanhã eu vendo aquilo e depois de amanhã eu não sei. Não, a gente tem que construir negócio. E mudou até a forma de vender, né? Antes você tinha uma fórmula, usava uns gatilhos ali, né? Ó, faz assim, fala isso, no tão segundo você fala isso que você vai, né? Puxa a dor, leva pro desejo, enfim. Toda aquela... O público já não tá mais caindo nisso. Quando, às vezes, você chama para uma live, né, para um evento gratuito, a pessoa já sabe que você vai fazer uma oferta no final. Então, já fica meio ali com o pé atrás e não quer, fica com medo. Então, já acaba que o negócio está ficando inverso. As pessoas estão mudando também a forma de comprar, né? Então, se as pessoas estão mudando a forma de comprar, enxergar a forma da oferta está sendo feita, o profissional também tem que começar a mudar a forma, né? Falei sobre isso ontem, com um exemplo voltado para o público masculino. Eu nunca tive barba nem cabelo. Barba ainda não tenho, barba ainda está aparecendo. A barba imaginária. Mas eu lembro muito bem, anos 90, a barbearia. O que era? Era o pôster do Stallone, do Van Damme, uma mulher nua, alguém do lado fumando... futebol e beleza, era aquilo. Feinha, né? Simples, assim, não tinha muita coisa, né? Uma cadeira... Mas era o reflexo da ideia de masculinidade da época. Aquilo ali era a masculinidade. Era o Van Damme, era a mulher nua, era o cigarro. E eu, uma criança ali naquele meio. Aí eu fico pensando, minha mãe, minha irmã, pra me levar lá pra cortar cabelo. Aí eu volto e eu falo assim, pô, agora eu entendo. Agora eu entendo porque eu ia sozinho. 7 anos ali, 7 anos, 8 ali, já comecei sozinho. Não, cortar cabelo é perto, vai lá, some daqui. Eu ia sozinho. E um público estritamente masculino. O que e isso era o quê? Era a proposta de valor da época. O que é a barbearia hoje? As grandes marcas. O que eles fazem? O que eles vendem? Porque muitas pessoas, quando eu citei o exemplo do Brigadeiro Gourmet, ela não está vendendo um e-book, um livro que te ensina a fazer brigadeiro. Ela está te vendendo o sonho da independência financeira. Quando você vai simplesmente cortar cabelo ou barba, você está indo lá para ter uma experiência.
Uhum. Você está indo lá porque é um momento de descanso, um momento que você para, lazer, respira, toma um café, tem uma conversa agradável. Então, aquele ambiente aconchegante, um ambiente que tem uma essência, que não é qualquer desinfetante barato ali no chão, te agrada. Isso é o quê? Proposta de valor. E aí você tem hoje grandes marcas que têm valor, que têm nome, que vão... E como que é... O processo de negócio, ele é escalável, ele é exponencial. A partir do momento que eu mudo a minha estrutura física e tenho um padrão de atendimento, um padrão de cores, que dia que o barbeiro ia pensar na paleta de cores? Você pensar na paleta de cores do seu salão? Nunca. Hoje ele pensa. Hoje ele pensa. Na não, letra, isso fica ali, isso fica lá. Na música. A fonte, a música, qual que é meu público? É um público que vai ouvir, vai gostar de jazz, vai ouvir um rock. Cerveja artesanal. Pô, se for no Rio, vamos botar cerveja artesanal, vou botar um samba. Uhum. Eu tenho que pensar em tudo isso. Quando a marca dele valoriza, qual que é o próximo passo? Ele consegue colocar um shampoo, um bálsamo, um creme para pentear com a marca dele. Ele gerou valor. Daqui a pouco, estão as pessoas na rua usando uma camisa com a marca dele. Ele gerou valor. Então é isso que as pessoas muitas vezes não pensam. Adquirir um cliente, vende para ele hoje, não fiz suporte, não dei atendimento, não fiz nada. Perdi a... E aí eu vou correr atrás do cliente B para vender o mesmo item A. O custo que eu tenho para vender para ele é muito alto. Agora, se eu trabalho, valorizo, o cliente que corta, que gosta dos produtos que eu uso ali no dia a dia, dentro do salão com ele, vai ter interesse de levar para casa aquele produto com a minha marca. E qual que é a magia disso? Eu não preciso ser o produtor, eu não preciso ser a fábrica que faz aquele produto. Eu posso ter um parceiro que fornece para mim esse produto, que eu uso no dia a dia no meu salão, faço os meus clientes gostarem, adaptarem, e eles vão escolher aquele produto para levar para casa. Diferente do que está na farmácia, no supermercado. Porque ele fala, não, aqui eu tenho um produto de qualidade São que eu collabs, conheço. né? Poderosas. Sim, que a gente tem hoje aí, né? É sobre isso, economia compartilhada, colaborativa. A Monetize, ela entra nisso, não diretamente, a gente não fala diretamente sobre isso, mas a gente sabe que a gente contribui para uma economia compartilhada. Como eu falei, são vários os personagens em uma venda. E a gente consegue conectar todos dentro da plataforma. Então é sobre isso, é sobre pensar em negócio. Então se serve assim de dica, de conselho para a audiência, é pegar esses insights e, peraí, como eu trabalho a minha marca hoje? Você aplica qualquer tipo qualquer de negócio, qualquer físico, né? digital. Essa semana eu dei aula falando exatamente isso para minhas alunas, né? Sobre você criar a sua tribo, né? Sim. De pessoas, e você cria a sua tribo através do seu posicionamento, de como você trata, né? Dos produtos que você agrega, das collabs que você faz, né? Primeiro identificar onde seu possível cliente está, o que ele gosta de fazer, né? Quais são os desejos, os comportamentos dele, porque a barbearia entende dos desejos do homem, dos comportamentos, o que ele gosta, né? Qual a música que ele gosta de ouvir, se ele gosta de futebol, se não gosta. Então, é feita uma pesquisa. Você consegue saber quem vai ganhar uma eleição, porque você está ali todo dia com alguém conversando, falando alguma coisa, exatamente. Você está, Exatamente. Tem que ter, muita informação. O empreendedor tem que ter ouvido, sim, né? Não é sobre o que a gente quer. Tem muito empreendedor aí fazendo esse tipo de negócio, né? Quer oferecer o produto que ele quer para ele, que ele acha bom para ele. E é sobre ouvir a audiência. Às vezes você está querendo ofertar uma coisa e seu cliente quer outra, né? E como fazer isso, Monique? De várias formas. Enquete no Instagram, pesquisa, vê ali quem está te seguindo, pergunta por que está te seguindo, o que gosta, quais são os gostos, as preferências, né? Para você oferecer exatamente o que a pessoa precisa. Eu mudei o meu segmento, eu comecei com emagrecimento. Porque o meu mercado, durante 20 anos, foi dentro da linha de spa, de estética, né? No físico. E aí, quando eu fui pro digital, eu fui para trabalhar com emagrecimento, com autoestima. Só que ouvindo a minha audiência, e também dentro daquilo que arde mais meu coração, pulsa mais, né? Eu fui entendendo que o que eu tinha que trabalhar mesmo era empreendedorismo. Que as pessoas me procuravam, sim, para emagrecer, para ter qualidade de vida, mas quando elas começavam a emagrecer, eu vi elas já estavam empreendendo, elas se sentiam impulsionadas a gerar mais renda, a crescer, a estudar. E sempre foi assim, independente de antes de eu dar curso. Eu já estimulava isso nas pessoas, a querer elas terem uma vida melhor. E como eu sempre fui aquela pessoa que chegava com qualquer empreendedor e dava uma ideia, conseguia ajudar ela nos negócios, eu falei, não, então é isso que eu tenho que vender, né? Então, às vezes, você, na tua mente, acha que o seu produto é aquilo ali, mas a sua audiência está enxergando em você
outro tipo de produto, outro tipo de negócio, né? E você vai ser mais assertivo quando você ouvir. Foi quando eu fiz a minha transição, né? Não larguei essa parte de qualidade de vida, porque dentro do meu curso tem a parte de alta performance pessoal, então a gente trabalha autoestima, trabalha inteligência emocional, antes de entrar com as ferramentas no negócio, né? Voltadas para o negócio. Porque 20 anos empreendendo me fez entender que você primeiro tem que ter sucesso pessoal para depois você ter sucesso nos negócios. Então, você tem que cuidar da sua autoestima, né? Tem que ser uma pessoa que tem que ter disciplina, Sim. Você tem que ter controle da pessoa antes de ter controle do seu negócio, né? E sobre isso, do empreendedor que quer imprimir ali no produto, né, a sua vontade, é óbvio, de novo, é aquela linha tênue que a gente comentou do Ford, mas tem uma coisa fundamental para mim, que é a ética da convicção, a ética da responsabilidade. O que é isso? A minha convicção nos negócios, muitas vezes, ela pouco importa. A minha convicção nos negócios, muitas vezes, pouco importa. A partir do cargo que eu ocupo. Então, se eu ocupo, por exemplo, uma função pública, pouco importa a minha opinião sobre determinado tema. Se a minha cadeira exige que a minha responsabilidade seja conduzir a população, quem me elegeu, para fazer algo dentro da companhia. Sou o dono de uma empresa. Acredito que tem que ser assim, 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 assado. Cara, tudo bem, mas olha só, as pessoas, o seu time, os seus clientes, eles não querem isso. A sua verdade é a sua verdade, né? Não é de todos, né? Acho, um exemplo para ficar mais palpável, acho que esse lance de sustentabilidade, de embalagem retornável, sustentável, biodegradável, acho que tudo isso é uma palhaçada. Vamos imaginar uma pessoa que pensa assim. Só que o público não dele pensa, mas assim. Quer produtos que a embalagem seja sustentável, tenha esse apelo. Se a ética dele, a ética da convicção dele interferir nos negócios, ele tem um problema gigante. O que ele tem que entender? A minha convicção, nessa hora, em razão do cargo que eu ocupo, fica de lado, e eu vou sim. Cara, eu posso achar isso aquecimento global não existe. Ok, posso pensar nisso. Mas meu público quer uma embalagem que ele me devolva ou que ele use para outra coisa, ele quer algo sustentável. Eu tenho que entregar isso para ele. Ou mudar de negócio. Você não vai vender. Ou mudar de negócio. É mudar de negócio. Mas assim, é difícil falar isso, principalmente para quem é dono de um negócio. Se a porque pessoa tem muitas muito vezes... ego e arrogância, né? Sim. Porque, não, é o que eu quero e ponto, acabou. Não. O que você quer e ponto, acabou, pode falir tua empresa. Pode falir tua empresa. Quando a gente leva isso, por exemplo, para um cargo público, piora. Aí fica pior ainda. A convicção das pessoas não pode conduzir, né? Mas a gente vive decisões. Isso muito, né? Sim. No nosso país. Pessoas que estão fazendo política de acordo com a sua vontade. Tipo, acordei, saí de casa, estou com vontade de fazer isso hoje, vou fazer. Não é assim que funciona. Não, nunca vai funcionar. E isso serve para os nossos negócios. Exatamente. É perfeito, gente. Grava esse pedacinho, anota as frases. Eu estava aqui quase com um bloquinho, assim. Anota essas frases todinhas, porque serve para tudo no seu negócio. É muito importante. É nessa parte de, quando você falou lá no início, né? Que o CEO pode sair, a empresa continua rodando. Eu penso num curso que eu fiz há pouco tempo de empresas autogerenciáveis. Ótimo. E é exatamente sobre isso. Você criar processos em que a equipe flua e funcione bem, independente de você estar ali, né? Então, isso é com treino, isso são com processos estabelecidos e tudo mais, né? E muitas empresas não fazem isso, né? Não investem tempo em criar essa metodologia e criar a cultura da empresa em si, né? E aí acaba não crescendo, acaba que os donos ficam sobrecarregados, tem que ficar apagando incêndio toda hora, né? Porque isso é chato. E a nossa realidade durante um tempo foi essa. A gente ainda tem desafios nesse sentido para resolver. Por quê? Foi um crescimento muito rápido. E um crescimento, rápido, muitas vezes, que sem processos estruturados, pré-estabelecidos. As coisas vão acontecendo e você vai adaptando. Você não consegue também prever tudo e vou resolver tudo. Você cria o processo no meio do rolê, né? Então, aconteceu um negócio, vamos criar uma solução para isso. É a dor do crescimento. É a dor que eu sentia fazendo judô adolescente, ali 13 para 14 anos, que o joelho doía. Por quê? Estou em crescimento. Aí coloco lá um estresse de uma atividade. Vai doer. Crescer dói. E o mesmo se encaixa nas empresas. Crescer dói. Por quê? É muitas vezes a hora daquela pessoa que no início te ajudou, pode ser, na maioria das vezes, é um familiar, e você olha e fala, olha, o caminho que o negócio está tomando, você não dá conta.
Você era meu apoio, gosto muito de você, obrigado. É a pessoa de confiança que cuidava do financeiro, mas chegou num ponto do negócio, eu preciso da contabilidade. De alguém que tem um mínimo de conhecimento técnico para falar assim, não, isso aqui é fato gerador de um imposto, isso aqui eu tenho que recolher uma diferença de imposto porque é uma operação interestadual. Eu preciso desse nível de conhecimento. Isso aqui não dá para o amigo da esquina olhar juridicamente, porque pode ser um processo que amanhã a empresa pode ter problemas. Então, nessa fase de transição, dói. É doído para o empreendedor, para o empresário tomar esse tipo de decisão. Mas é fundamental, é preciso. E aí a gente, muitas vezes, releva, deixa para lá, porque é doloroso, porque é chato. Não é gostoso de fazer isso, mas é fundamental. Sempre vai ter uma decisão ruim e uma pior ainda, né? Não, você vai ter que escolher entre... Sempre vai ter a decisão e a pessoa que vai querer criticar aquela decisão. Mas ela não senta na cadeira para tomar a decisão, né? E aí a Brené Brown, que eu citei, a Brené, ela fala da arquibancada. Quem está empreendendo tem que entender, empreender para mim é um ato de esperança. Ainda mais nesse país. Coragem também. De coragem e esperança. Bem que avisaram que eu ia gesticular e ia bater no microfone, por isso que ele tem essa proteçãozinha. Empreender no Brasil, ainda por cima, é um ato de coragem e de esperança. Muito. E aí a gente tem que entender que quem está empreendendo está na arena contra, literalmente, os leões, né? Literalmente está ali contra o leão. Está contra o leão na arena. E que muitas pessoas vão estar na arquibancada criticando. Poderia ir por esse lado. Por que não pulou o leão? Por que não, né? É fácil. Mas você tá ali, é fácil. A velocidade que você tem que tomar decisões, que você tem que pensar. Eu tive muitos problemas empreendendo, quebrei algumas vezes, sabe? Assim, perdi muito dinheiro em negócios errados, abri loja em shopping. Foi assim, um auê na minha vida, sabe? Porque eu sempre fui muito empreendedora, muito corajosa, muito sem medo mesmo. Tá abrindo uma loja aqui. Aí, que linda, dá pra fazer? Né? Dá pra fazer? Vamos lá, se tivesse empréstimo eu fazia. E fazia acontecer realmente. Só que eu não tinha essa parte que você falou aí de agora eu preciso de colocar alguém que saiba mais para me ajudar a não perder aqui. Então, sempre vendi muito, mas como colocar água num balde furado. Eu ia enchendo e ele ia vazando, eu ia enchendo, eu ia perdendo. Então eu perdi muito em várias situações. Por isso hoje eu me posiciono para ajudar empreendedoras a não cair no mesmo buraco que eu. Porque o mais importante de uma empresa não é nem vender muito, é ter lucro. E nem sempre você tem lucro, né? Você vende muito, mas não tem. Você perde muito também por uma gestão equivocada, né? Ineficiente, até por desconhecimento mesmo. Não quer dizer que porque você é bom profissional, você vai ser bom gestor. Né? Às vezes você pensa assim, eu sou uma ótima massagista, eu vou abrir o meu negócio e vou ter sucesso. Não, você é uma ótima massagista, mas você não sabe fazer a gestão do teu negócio, você tem que estudar, porque senão você vai fazer massagem e vai perder dinheiro. Vai fazer errado, não vai conseguir crescer. Então é um conjunto de coisas que eu vi que nesses 20 anos eu acertei muito, mas errei muito também, né? Se eu tivesse tido mentores lá atrás, muitos dos buracos eu não teria caído. Por isso é importante, você que vai se posicionar para empreender e tal, assistir podcasts como esse, ouvir pessoas que já estão lá na frente, né, que já erraram, já acertaram. Por falar em errar, vocês erraram muito? Ainda erramos, é do jogo. Na verdade, hoje, minha visão, não existe indecisão empresarial certo ou errado. Existe o fundamento que aquela decisão foi baseada e o resultado. Ponto. Porque é muito fácil você olhar, por exemplo, a Kodak, BlackBerry, que são as mais citadas quando a gente pensa em empresas que ficaram para trás, Blockbuster. Nossa, como que a Blockbuster é daquele tamanho, não viu Netflix, não viu streaming de vídeo, como que tomou decisão errada? É muito fácil. Da arquibancada, é fácil olhar no retrovisor e falar. Então o que existe foi, para mim, o que existe é fundamentos, são os fundamentos que embasam uma decisão e o resultado dessa decisão. Um exemplo nosso, é certo ou errado operar com capital próprio? Não tem como falar isso. Os nossos acionistas, nossos fundadores, pensando no propósito da empresa, transformar e evoluir vidas, pensando na história deles, decidiram, não queremos nesse momento receber investimento de terceiros. Por quê? Queremos nós conduzir o negócio. Quer dizer que essa decisão ela é eterna, é imutável? Não. Mas quer dizer que nesse momento eu não quero isso. Consequência, temos uma estratégia, mas
Não consigo fazer tudo. Eu não tenho, por exemplo, a facilidade que outras empresas têm, que a gente até tem um termo, né, de queimar o dinheiro, né, do cash burning, porque tem dinheiro de terceiro. Então é mais fácil você operar com dinheiro de terceiro em alguns momentos. Mas também é um risco, né? Mas também há o risco, você abre mão de algo. Então a gente tem que entender isso. E o que essa decisão reflete na nossa estratégia? Vocês não vão ver a Monetize adotando uma estratégia de liderança em custo, de virar e falar assim, eu cubro qualquer taxa, a minha taxa é menor do mercado. Por quê? Nós acreditamos no diferencial do nosso produto e na proximidade com os nossos clientes. Eu ia falar isso agora. Agora, se eu pego dinheiro de terceiro, agora eu tenho dinheiro de terceiro, tô lá com caixa super mega abastecido, 10 vezes o que eu tenho hoje. Legal. Quer saber uma coisa? Eu te cobrava 1, vou te cobrar agora 10 centavos. Tem sentido? Pra gente, nesse momento, não. É uma escolha empresarial. Não cabe dizer se ela é certa ou se é errada. Você falou aí de relacionamento, né? Eu já passei por 2 plataformas. E a que eu tive melhor relacionamento é com a Monetize. Foi o ponto decisivo. Eu não sei nem te dizer em relação à taxa, quem vê isso é meu esposo. Mas em relação a acesso às pessoas, a quem me atende, a facilidade de subir um curso, sabe? De toda essa parte de relacionamento fez toda a diferença, né? Então, eu vou dizer assim, Monique como cliente, eu valorizo muito mais a questão do atendimento, como eu vou ser tratada, de forma humanizada, do que até aquilo que eu estou pagando. Talvez eu pagaria 2% a mais numa taxa, mas para ser melhor atendida e para ter as minhas questões resolvidas. Então, eu vejo isso eu sinto isso dentro da Monetize. E mesmo em pouco tempo, porque eu fui bem tratada mesmo antes de estar vendendo lá dentro. Eu fui bem tratada desde o início, desde o primeiro contato. Então, isso fez toda a diferença, tá, pessoal? Posso falar o nome dela? Deve falar. Fala aí o nome. Fala aí ela, deixa ela falar. Priscila, maravilhosa. Ó, eu sempre indico... Quando eu vou falar para os amigos que também tem digital, qual plataforma você tá? Vai para Monetize, porque lá tem a Priscila que ajuda a gente, o que você precisar você pode ligar. E isso de verdade faz toda a diferença, porque hoje a gente está na era do robô, né? Tudo que você vai falar no WhatsApp com alguém, é um robô que te atende, que facilita a vida, né? Não tô falando mal do robô, não, facilita. Ajuda a escalar, porque eu não vou conseguir atender... Facilita. Tão próximo todo mundo. Eu tenho que criar alguns filtros ali. Então, assim, facilita, ajuda, mas é fundamental mas esse humano, esse relacionamento, humanizado. O fato de você estar aqui, gente. O cara é super ocupado, olha só. Não, pra mim é uma honra estar aqui. Veio lá de São Paulo, só pra isso. Santa Catarina, só pra isso, gente. Só pra vir aqui falar com vocês. Valoriza o programa, compartilha, curte, manda pro seu amigo, porque é para entregar ouro para você, né? Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter acesso a esse tipo de informação, né? Tão claro, né? Tão transparente, porque isso dá segurança também para quem está querendo fazer negócio, né? Mas tá querendo empreender. Propósito, casa com o nosso propósito, transformar e evoluir vidas. E isso não é só fazendo as pessoas venderem. É levando o conhecimento, a essência desse atendimento que você trouxe, é isso também. E essa conexão dos pontos. Por quê? Se antes de você ser cliente, te atendo de uma forma, quando você é cliente é de outra, isso não é essência. Se o propósito é transformar e evoluir vidas, mas desde que você seja o meu cliente, isso não é essência. Então, quando a gente tem esse convite de estar aqui, de participar, de trazer ali conhecimento, tirar dúvidas, eu estou executando aqui o propósito da empresa. Então isso é fundamental, é o que a gente realmente acredita. Porque muitas empresas vão te tratar de forma diferente quando você já é uma placa preta, né? Uma placa ouro, uma placa, né? E assim, para quem está empreendendo, para quem está começando, é tão desafiador começar e alguém acreditar em você, né? Eu lembro assim, lá do meu começo, quando eu tinha uma ideia, né? Quando eu abri meu spa, eu tinha uma ideia, e poucas pessoas compraram a ideia. Eu lembro, eu já contei uma história, já contei isso em live uma vez no meu Instagram. Eu lembro que fui fazer um evento, meu primeiro evento num shopping, e eu fui pedir alguns parceiros para ajudar, né? Um me dar buquê, outro me dar vestido, porque eu queria fazer um vídeo, mostrar, eu fazia dia de noiva, e eu queria mostrar como era o serviço, né? Lá no shopping. E eu fui numa floricultura e pedi para me dar um buquê. E o próprio dono que me atendeu, eu sabia que ele era o dono, porque era uma floricultura bem conhecida lá. Ele falou assim, eu vou falar com o meu chefe para ver se ele aceita. Eu falei, mas é porque eu precisava do buquê agora.
Aí ele, mas eu tenho que falar com ele. Então, eu vou comprar. Comprei 3 lírios, eu mesma fiz o buquê. Eu virei pra minha irmã quando tava saindo de lá e falei assim: um dia, quando eu for bem conhecida, ele vai querer fazer parceria comigo. Não. E eu vou falar, não vou fazer, eu vou falar com a dona aqui, vou falar com a chefe. E foi o que aconteceu depois, porque nessa feira eu fechei mais de 140 contratos de noivas. Uau. E assim, todo mundo ficava assim, gente, mas de onde ela veio? Quem é ela? Ela é filha de quem? Porque quando você tem Sim. um sucesso, todo mundo quer saber de quem você é filha, né? E depois eu cheguei a fazer 23 noivas num dia. Eu não tinha agenda para atender. E ele sempre mandava recado pelas minhas colaboradoras. Vê lá com ela pra fazer parceria, para botar minhas flores lá, sabe? E aí, assim, eu lembro desse início, que é difícil você, às vezes, ter alguém que acredita em você quando você ainda não tá vendendo, quando a sua ideia ainda não tá ali palpável. E depois que a sua ideia funcionou, que ela tá dando dinheiro, as pessoas querem te aplaudir, querem te abraçar, querem foto com você, né? Então, assim, é muito complicado. Então, quando eu vejo uma empresa que valoriza, que apoia um empreendedor que está começando o seu negócio, como o meu agora, eu me considero lá no início do meu negócio físico, agora no digital, né? E eu ter uma empresa, né, que me apoia, que acredita, isso é fundamental, né? Você leva para a vida esse tipo de parceria, que é o que eu quero levar com a Monetize. Eu não vou esquecer do que vocês estão fazendo nesse início, nesse recomeçar, né, de um novo negócio para mim, porque mesmo eu estando aí desde 2018, veio a pandemia, veio tudo, eu parei de vender um pouco também, por questões de doença também, nesse meio tempo. Então, é um recomeço. E eu não tenho como esquecer de quando eu comecei lá atrás, né? Das portas que se fecharam, mas também das que se abriram, porque nesse início eu também tive pessoas que me ajudaram. Teve um casal de fotógrafos que, tipo assim, eles fizeram um álbum, eles fizeram um vídeo, eles fizeram um banner pra mim. E lá nesse evento, que é o JS, eu vou mandar um beijo pra eles, viraram meus amigos, né? Eu fechei pra eles na praça de alimentação, eles fechavam o contrato deles na praça de alimentação, 14 contratos, ali naquela feira. Por eles terem acreditado e falado, não, Monique, toma um álbum aqui, que era o que eu precisava, eu não tinha dinheiro para investir naquela época num álbum, numa filmagem, né? E hoje é muito difícil isso. Eu tenho certeza que tem vários empreendedores aí que estão me ouvindo, que têm uma super ideia, mas não tem, às vezes, a condição de investir, né? E as portas vão se fechando. E se você é uma dessas pessoas que podem investir, acredite na ideia do outro, apoie, veja se faz sentido, né? Aquela marca tá ligada à sua e apoie, porque às vezes tudo que esse empreendedor precisa é de um apoio, né? Para ter muito sucesso lá na frente. Não, com certeza, eu fico feliz de ouvir tudo isso, assim, porque é o que a gente busca. É o sentimento dos fundadores, é o propósito da empresa. E aí, quando você tá com o meu time e tem esse tipo de interação, é o que eu acabei de falar, né? Falei no começo. O propósito está sendo executado, a essência está presente ali. Então é no atendimento, em um evento, é no dia a dia, quando surge uma dúvida. Esse sentimento, essa essência do que é a Monetize, ela tem que estar presente. E aí quando você traz isso para sua audiência com tanto carinho, né, obrigado, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Agora vamos lá, visão de futuro, assim, o que vocês desejam alcançar aí a mais? Aí? Como que você vê a empresa daqui a 5, 10 anos? Primeiro ponto, esse mercado pode vender qualquer coisa. Esse mercado ele pode ser muito maior do que ele é hoje. E aí, tornarmos atrativos para grandes marcas, para outras áreas que ainda não nos enxergam, essa força de venda dos impulsionadores como uma alavanca de venda. Então, para quem está ali estritamente no e-commerce, estritamente no marketplace, tem uma força de venda ali, desses influencers, desses afiliados. Eu posso, ao invés de pagar um anúncio, uma propaganda na televisão, na TV fechada, esse influencer divulgar o link numa live, na rede social. Muito bacana isso. E vender. Isso serve para qualquer coisa. Isso serve para qualquer tipo de produto, seja físico, seja digital. Então nós, Monetize, a gente entende que esse mercado ele é muito maior do que ele é hoje. E como líderes, o que a gente tem que fazer é ajudar a conduzir o mercado para onde a gente acredita. É mostrar essas possibilidades, construir essas pontes para quem hoje trabalha com determinado nicho de produto, conseguir conectar com outros. O exemplo que a gente falou do emagrecimento. O emagrecimento, produto digital, né, uma dieta, um guia de exercícios ali, um programa de exercícios.
é o primeiro produto. Isso pode virar numa mentoria específica ali de treino, de acompanhamento, voltado para quem quer correr, voltado para quem quer lutar alguma arte marcial, para quem quer jogar futebol. Você pode ir nichando esse produto. Ao mesmo tempo, pode virar um encapsulado para emagrecimento, pode virar um cosmético pré-treino, pós-treino, pode virar uma linha de vestuário voltada para mulheres, para homens, um tênis para quem quer correr. Você tem várias possibilidades ali dentro? A ideia é justamente construir isso. A gente hoje tem esses dados, e você citou a questão dos dados. É transformar esses dados em informação. O que os nossos clientes querem, o que os nossos consumidores querem. É como se fosse uma poderosa rede de network ali dentro, Sim. né? Assim, muito direcionada. Você vai criar uma estrutura que está conectada. O meu interesse é esse, e ali eu consigo fazer negócio dentro dessa e ter pessoas vendendo, e você poder vender de outros também. Isso vai acontecer. Agora, uma empreendedora que está nos assistindo, né, faz parte da sua audiência, te acompanha, vai realizar o sonho de virar produtora. E o sonho dessa pessoa é ter uma linha de lingerie. Ela gosta, achou bonito, sempre gostou, quer ter uma linha com o nome dela, com uma marca dela. Por onde que ela faz? Por onde que ela começa? Ela aprendeu um pouco sobre tráfego, sobre copy, ela já sabe vender online, só que ela não tem uma fábrica. Eu consigo conectar essa empreendedora a uma fábrica que vai produzir, que vai fazer a logística, e o papel dela vai ser qual? Trabalhar a marca e vender. Atingir o consumidor final. Eu já quero isso, tá? A dificuldade daquela fábrica é atingir o consumidor final. Sim. Aquela fábrica tem uma dificuldade de construir, ela produz, mas ela não tem uma marca forte. Então, se essa empreendedora constrói essa marca forte e conecta com essa fábrica, todo mundo ganha. Agora, essa empreendedora não tem a força de produzir 100, 200, 300 peças por dia. Ela não tem uma fábrica nem investimento para isso. Mas ela tem algo que aquela fábrica deseja, que é o quê? Vendas. E aí é um jogo de soma positiva. A gente tem uma cultura equivocada que muitas vezes a gente acredita que o nosso sucesso depende de uma soma, né, negativa. O meu sucesso é um insucesso do outro. Para eu ter sucesso, o meu concorrente não pode existir. Não. Esse jogo é um jogo de soma positiva. Sim. E eu consigo conectar esses negócios, no final da cadeia, todos ganharem. É isso que a gente enxerga com visão de futuro. É porque a gente vem de uma cultura, de uma crença realmente que um enriquece empobrecendo o outro, né? Então, e não precisa ser assim. Né? Não deve ser assim. A ideia de economia compartilhada, colaborativa é o oposto. É que todos ganhem, né? E exatamente essa semana eu falei com uma aluna minha sobre isso. Ela tem a confecção dela de biquíni. Ela falou comigo: Monique, eu não tô conseguindo vender. Você só vende biquíni? Sim. Primeiro porque nós estamos no inverno. Ponto 1. Então, se você só vende isso, você teria que ser muito forte para ter um período que você venda muito, que se sustente no período que você venda menos. Então, assim, você começou no inverno e tem poucos produtos e ela faz a confecção. Eu falei, qual o seu maior desafio? Ela, mão de obra, tal. Eu falei assim, você deveria começar vendendo produtos de alguém, de uma fábrica que já é boa, que já tem um produto que já está validado. Porque a gente começando, quando você começa, fica muito mais difícil, porque você não vai ser melhor do que uma fábrica que está ali com uma equipe que estuda as tendências, as cores, que já faz a modelagem, que perde, né? Numa modelagem que está errada, ela acerta, ela tem um outro volume, ela tem uma outra forma de fazer, que ela já sabe ganhar o game, ela já sabe acertar. O poder de negociação, né, com os fornecedores é muito maior, então o controle de custos dela é mais eficiente. Então, assim, é uma concorrência, uma competitividade que não existe. Eu falei, para tudo, é melhor você ganhar um pouco menos, e às vezes nem vai ser isso, porque às vezes você confeccionar, você gasta mais. E você vai, a costureira te atrasa na entrega, tu perde o time da cor, tu perde o time do modelo, tu vai vender já atrasado. Cara, existe um estudo para você lançar a coleção. Vai com quem já está fazendo e vende de uma marca forte, de uma empresa forte. Então você vai ter a venda mais assertiva, porque aquilo já foi validado, alguém já estudou para fazer aquilo ali, tem uma equipe, né? Isso vem de fora muitas vezes. Então, assim, tem toda uma estrutura, não é só uma fábrica com algumas costureiras lá dentro montando o que querem, tem um estudo atrás disso. Então começa pelo certo, e você falou exatamente isso aí que eu falei para ela, você vai facilitar essa conexão, isso é perfeito.
ia dar um passo atrás. Ia dar um passo atrás para impulsionar. Por quê? Ela vai desmobilizar, descapitalizar essa fábrica que ela tem, ali o ativo que ela tem, transformar isso em recurso, sentar na mesa, negociar com uma fábrica, fechar um contrato ali, fechar um pacote, investir esse dinheiro que estava investido no ativo fábrica em tráfego pago, em comissão para afiliado, em criar uma marca interessante, em registrar essa marca, porque muitas pessoas esquecem desses aspectos formais, Nossa, né? Cria uma marca linda, mas não registra. Então, assim, o dinheiro, o investimento que está alocado em um ponto, eu recuo, porque eu tiro esse dinheiro daqui e coloco ele em outro canto. Eu invisto ele em outra área. Então, assim, é o caminho que você estava falando com ela. Não, e a fábrica nem é dela, ela faz, assim, terceirizado, vai na casa de uma costureira e tal. Então, assim, realmente... O custo de produção fica bem alto. Fica difícil demais. Eu tenho 2 alunas assim, que eu já consegui fazer com que elas fizessem parceria com fábricas. É a melhor forma, não dá para você produzir algo assim, a não ser que você faça uma produção manual, seu trabalho seja outro. Que vai ser um negócio que não vai ser escalável. E tudo bem, pode ser um negócio, mas... Que vira um digital, né? Que ela ensine e depois fazer, isso, né? aí tudo bem, o método. Ela vai ensinar o método. Isso agora, aí. Se ela quer um negócio escalável, não é o caminho. Não é o caminho, é perfeito. E você tem previsão de quando isso já acontece? A gente já faz esse tipo de que conexão. Eu quero, tá? Eu sempre quis ter. A gente já faz esse tipo moda de fitness, conexão. Mas eu não quero a ideia mais de ter que produzir nada. Eu já produzi sapatos, eu fazia em fábricas também, né? Sapatos de noiva, vestido de noiva, vestido de festa. Eu não quero mais ter a responsabilidade de montar um estoque. Mas eu quero representar marcas, sabe? Que são conectadas ao que eu já vivo, que eu vendo, né? E o diariamente. interessante é que são várias áreas. Pode ser utensílio doméstico, vestuário, pode ser encapsulado, cosmético, várias áreas. São 2 áreas que eu olho, encapsulado e roupa fitness. Já vou falar com você depois aqui. Não, já tô fazendo aqui, negócio, já tem negócio. Gente. Já tem negócio. Já tô fazendo negócio. Vamos fazer um bate-bola rápido, Cara, porque eu sei que você tem horário, né? Ele vai ter que voltar, gente, né? Pena que tá acabando essa cidade maravilhosa, mesmo no frio. Né? Aqui sempre bonito. É lindo, né? Sim. Sempre. Já tinha vindo aqui, não? Algumas vezes. Apaixonado com o Rio. O Rio tem uma história bem legal, rapidinho. Samba do Avião, uma composição do Tom Jobim. Ele chegou de viagem e ficou dando voltas no Galeão porque não tinha como posar, né? Não estava liberado, o piloto ficou dando voltas. E a primeira vez que eu vim ao Rio de Janeiro aconteceu isso comigo. Não autorizaram o piloto a posar no Santos Dumont, ele ficou dando volta pelo Rio queimando combustível. Eu lembrei na hora do Samba do Avião, falei assim, caraca, eu tô vivendo a mesma experiência que o Tom viveu. E por sorte, acabou que hoje, viajando a trabalho, nunca mais eu sentei na janela. Porque é muito prático, tá no corredor, levanta e vai embora. É prático. Então naquela época, por sorte, eu tava na janela. Então assim, tive uma vista panorâmica do Rio inteiro. É lindo, porque ali não autorizaram o piloto a pousar. Então, assim, adoro essa cidade. Adoro. Mas não deu medinho, não? Não. Tudo que foge, assim, um pouco do normal, eu já fico assim, meu Deus do céu, será que vai conseguir? Minha cabeça já viaja. Acho que eu tava tão empolgado de ver a cidade, o Cristo pela primeira vez, assim, Cristo, né? Pessoalmente. É encantador, né? Vale a pena, né? Vale a pena. Bom, já que a gente tava falando de medo, um medo seu, qual é? Nossa. Hoje, em relação a filhos, assim, eu tinha um medo em relação à mãe, né, de perder uma mãe, de perder minha mãe, assim, aquela coisa. E quando você se torna pai, acho que é um medo de não educar, de não alimentar, de não estar presente. Acho que esse hoje é um grande medo, assim, de não dar conta. Acho que é o único papel, assim, que se eu puder destacar e falar, esse papel eu quero cumprir bem, esse papel eu quero honras ao mérito nele. É o papel de pai. Então, assim, acho que não cumprir esse papel é um medo, assim. Amor. Nossa. Pela vida, assim. Pela vida. Tem aquela canção do Milton, Maria Maria. Não vou lembrar se é dele com o Brant, com quem que é, mas que fala naquela estranha mania de ter fé na vida. Eu acho que esse amor pela vida, esse amor realmente pela ideia de que as coisas podem melhorar. Acho que é esse amor pela esperança, assim, de que a gente pode, sim, viver num país melhor, ter uma vida melhor. Um sonho? Boa. Engraçado que a gente vê isso, acha que é fácil. Aí a gente senta aqui, é difícil.
vir rápido assim? Difícil Cara, mesmo. realmente, executar o propósito Monetize na minha vida como um todo, de transformar e evoluir vidas, assim, de saber como um homem negro e CEO de uma empresa, eu sei que eu sou exceção. E quando eu participo de um programa como o seu, tenho essa oportunidade, eu não quero sentar aqui e ser essa exceção. Eu quero realmente contribuir, inspirar, motivar as pessoas. Então, acho que o sonho também é esse, de inspirar, de motivar, de conseguir ser exemplo em certa medida. Claro, não existe exemplo perfeito, eu quero, em certa medida, contribuir, ajudar, inspirar outras pessoas. Já tá sendo, né? Inspiração. Assim né? espero, assim espero. Com toda certeza. Inspirem-se naquilo que tenho de bom. Para quem tá começando, para quem deseja esse lugar, que conselho que você daria hoje? Respeite o processo. Respeite o processo. Sempre conto essa história, tá ficando batido para quem acompanha. Desde criança, a primeira vez que eu fui a uma academia de judô, eu apaixonei com aquilo. Eu vi lá o sensei com a faixa preta, eu falei, eu quero isso, eu quero essa faixa preta, que coisa incrível. Coisa de criança, menino. E me tornei faixa preta há quase 3 anos atrás, no final de 2019. Uma semana antes, tive uma lesão, rompi completamente o tendão do tríceps. Então eu fui promovido machucado, sentindo dor, mas é o que tinha. Então a gente imagina o cenário perfeito, né? Ah, vai ser o melhor dia, vai ser incrível, vai ser que eu tava com dor, doendo. Enfim, mas foi a minha promoção. O que eu entendi? Não é sobre ser um faixa preta, é sobre se tornar um faixa preta. Porque aquele momento de amarrar a faixa na cintura, do abraço do professor, que 6 horas da manhã me dava aula, quando a gente não tinha tatame no taco da quadra de futsal, ele acreditou. Então aquilo ali que era o processo. Então não tinha um tatame, não tinha aquele tatame grosso pra você cair e bater o braço. Não, era na quadra. Por quê? É o que a gente tinha para treinar. O primeiro judogi, né, o kimono, o primeiro judogi novo que eu comprei, eu tinha ali 20 anos. Porque os outros mais novos eu tinha ganho de alguém, comprado, usado. Então, quando eu olho em retrospectiva, todo esse processo é o que me fez tornar uma faixa preta. Então, muita gente entra no mercado querendo já ter 7, 8, 10 dígitos, viajar o mundo, comprar carro importado. Óbvio que isso é legal. Mas respeite o processo. Você não se torna faixa preta de um dia para o outro. Não é assim que funciona. Tem lesão no meio do caminho, tem vitória, tem derrota, tem muito treino, muita repetição. E aí, nesse mercado, tem que estudar, tem que conhecer, não adianta, vou trabalhar 3 horas por dia. Pode até ser, no futuro. Para começar agora, é 8, 12, 16 horas, é dedicação. Então, respeite a si mesmo e respeite o processo. Amei, vou querer que você volte outras Obrigado. vezes. Tenho certeza que você que está aí aprendeu muito, né? E que esse programa sirva de inspiração para você sonhar mais, né? Se você quer aumentar a sua renda, se você quer sair da CLT, né? Se você quer melhorar o seu empreendedorismo no físico, quer ir para o digital também, porque você pode ter os dois, você pode trabalhar de forma híbrida também. Então, assim, que seja o primeiro passo, assim, para você despertar para dar passos maiores, não se acomodar, né? Não deixar o medo impedir, não deixar que muitos, não é nem depoimentos, comentários de pessoas que não deram certo venham te influenciar, porque às vezes a gente olha muito mais para o negativo e não olha para o positivo, né? Tem uma história linda aqui do exemplo positivo de alguém que venceu e está aí vencendo todo dia, tenho certeza que vai muito mais longe, né? Se inspira nele, coloca fé e vai. Espero que você tenha gostado. Um beijo.